aqueles adaptadores, e eu estou usando ele, porque o cabo não quer funcionar de jeito nenhum. E aí a empresa disse que vai ter que trocar os cabos, passar por cima da casa, meu Deus do céu, vai ser uma loucura. E eles só podem vir amanhã ou depois de amanhã, tá certo? Então, se cair, gente, a minha conexão, o que é que está acontecendo? Eu tenho que tirar o modem, colocar de novo para voltar a funcionar. Mas aí o pastor Diógenes vai segurando junto com vocês aí, e é bênção de Deus. Amém? Fabiane, você que estava rindo aí, irmã, ore a Deus aí, peça a bênção dele para essa aula. Amém. Vamos orar, então. Senhor Jesus, obrigada por esta oportunidade preciosa, Pai, de estarmos aqui reunidos em Teu nome para aprender mais da Tua palavra, para sermos transformados, impactados e levar adiante, ó Deus, da forma correta. Que o Senhor capacite Teus servos, Pastor Alex, Pastor Diógenes, oriente eles, ó Deus, e que estejamos com o coração quebrantado, humilde, ó Deus, receptivo, para assimilar, aprender certo, crer certo e viver certo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Terminamos a primeira disciplina há 21 dias atrás, eu acho, né? Há 21 dias atrás, onde nós vimos como a Bíblia chegou até nós, como este livro maravilhoso é confiável, tá? Então, nós terminamos a introdução bíblica, entendendo isso. Hoje, nós estamos finalizando a segunda disciplina. É assim mesmo, passou rápido, né? Mas 21 dias dá para fazer coisa. Então, hoje nós estamos finalizando essa disciplina. Não adianta só crer que a Bíblia é um livro confiável. Não adianta só declarar com a boca que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós precisamos estudá-la, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos guardar a palavra de Deus. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Nós somos filhos dele e queremos conhecer o seu caráter. E aí a gente aprendeu, nas duas primeiras aulas, o método devocional, que tem como caminho metodológico o OICA. É uma sigla fácil, né, gente? É interessante, pastor Diógenes, que normalmente os alunos vão até o final do curso lembrando da sigla, né? OICA para cá, OICA para lá. Ano passado foi engraçado que no dia da formatura teve gente citando OICA. Porque é uma coisa marcante, é um método que, de fato, facilita a nossa forma de estudar a Bíblia. Mas não significa dizer que só exista uma maneira de estudar a Bíblia. O método devocional, que também é conhecido como o quê, gente? Bora ver quem tem anotações boas aí, quem tem memória boa. O método devocional, ele também pode ser chamado de quê? Quem é que lembra? Eu falei isso na primeira aula de método de estudo bíblico. Bora ver, pastor Jorge, se alguém lembra? Indutivo. Indutivo. Perfeito, minha irmã. Perfeito. Indutivo. Exatamente. Muito bem. Então, a gente tem o método devocional, que, como os irmãos estão lembrando aí no chat também, né, pode ser chamado de indutivo, pode ser chamado... eu não gosto de usar muito a expressão OICA, por quê? Porque o OICA ele vai servir para todos os outros métodos. O OICA é como se fosse um caminho, tá? Básico. Sabe aquela coisa que você diz assim, são os primeiros passos, né? É quando você está iniciando o processo. Então, sempre a gente vai usar o OICA em todos, ok? Então, na aula de hoje, o que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer uma abordagem descritiva. A gente vai descrever e também uma abordagem textual dos 4 métodos fundamentais. Além do devocional, além do estudo indutivo, além do OICA, o que é que tem mais? Então, a gente tem 4 outros métodos que também podem ser utilizados. Pastor, me situa aí, para ver se eu estou entendendo.
esses métodos é para eu estudar a Bíblia em casa sozinho e aprender mais sobre Deus? Ok, exatamente. Mas esses métodos podem me ajudar também na exposição, na explicação da palavra de Deus na igreja? Obviamente. Se você vai fazer um estudo para mulheres, se você vai dar aula na escola dominical, esses métodos que vocês estão aprendendo aqui, a forma de fazer, também pode te ajudar a estruturar a sua forma de ensino. Se está te ajudando a entender melhor a Bíblia, será que não vai ajudar outras pessoas? Claro que vai. Então, por isso que eu já quero também anunciar para vocês que, a partir... Eu acredito que já dá para fazer a partir da próxima aula, tá? Mas a gente vai ver direitinho essa questão aí. A partir da próxima aula, eu quero começar a dar a oportunidade aos alunos para trazer, nesse caso, por enquanto, ó, já tem gente fazendo carinho aí, pastor Diógenes, né? Por enquanto, como vocês não tiveram ainda homilética, então eu não vou pedir a estrutura de um sermão. Mas como vocês já estão terminando o método de estudo bíblico, então vocês já serão capazes de trazer uma reflexão bíblica com base naquilo que a gente está aprendendo, tá? O método que você vai usar, tudo a gente vai ficar aqui observando e vendo, ó, fez direitinho o devocional, ó, fez direitinho o método biográfico, tá? Então, eu e o pastor Diógenes, a gente vai ficar aqui puxando seu paletó e dizendo, ó, foi, já ia ser hoje, aí, ó, tá vendo? A irmã já quer entrar na fila, se qualquer coisa a gente já bota aqui, né, pastor Diógenes? Eu já separa 5 minutos só para ela aí, ó. Então, e é coisa boa, viu? Vem coisa boa por aí. Mas, assim, a ideia seria 10 minutos, com a tolerânciazinha aí de 2 minutos, tá? Para que o aluno pudesse compartilhar com a turma e com a gente uma reflexão. Porém, tem que ser uma reflexão dentro das coisas que a gente já vem estudando, o método que você vai utilizar, a gente perceber. Então, é necessário isso, ok? Aí, assim, a princípio, eu pensei, pastor Jorge, de fazer sorteio. Só que sorteio, eu acho que às vezes é muito injusto. Então, eu queria começar a brincadeira com voluntários, né? Não é melhor? Voluntários, pessoas assim, Fabiane já está ali, toda sorridente. Tá vendo? Nunca me vinguei tão rápido. Então, assim, eu gostaria de trabalhar com voluntários. Ó, Vinícius já está dizendo, eu gosto, hein? Eu gosto de quê, Varão? De ser voluntário? Se for isso, Diógenes, a gente já tem um nome aí para a semana que vem. O homem está preparado, o homem está preparado. Pronto. Pode chamar. Ó, rapaz, eu senti firmeza, viu? Esse é dos meus. Eu não fujo da peleja, não. Então, a gente já tem um voluntário. Eu estou entendendo direito, Marcos? Eu estou entendendo, né? Eu acho que eu estou entendendo direito. Vou colocar seu nome aqui, Varão, ó. Isso, pronto. Então, o Marcos será o primeiro aluno a compartilhar na semana que vem. Você terá 10 minutos, querido. Aí, pastor Jorge, o que você acha? Já começa logo quente, né, com o aluno. Não é isso? Tá ótimo. Esses experimentos a gente fazia direto lá no Logos, principalmente na aula de homilética, o pastor Neto já gostava de fazer com a gente. Pois é. Então, a gente já começa na semana que vem. Aí a gente tem aquela abertura rápida, uma oração e tal. Se o aluno já estiver na aula, estiver preparado, aí a gente já cede a palavra. Se não, pastor, segura um pouquinho aí, minha internet está oscilando, alguma coisa assim, a gente vê um momento durante a aula. Mas aí, a partir da semana que vem, nós vamos começar a ter as participações. Quando a gente chegar em homilética, que aí vocês já terão uma noção geral de
da estrutura de um sermão, claro que tem gente aqui que já tem essa noção, tá, gente? Mas aí eu estou partindo do princípio que tem pessoas que não têm, né? Então, quando chegar em homilética, aí a gente vai ter que ver, porque como a turma é grande, pode ser em espanhol, sim. Aí os irmãos vão ter que botar tradução simultânea, alguma coisa, depois tirar dúvida, mas eu acho que dá para entender tranquilamente, tá? Aí, quando chegar em homilética, que já é a 4ª disciplina, aí nós teremos, talvez, que dobrar a meta, né? Porque, assim, porque eu acho que, pela quantidade de alunos, se a gente ficar só com um por semana, talvez não dê para todo mundo participar. Então, a gente quer que todos os alunos, porque essa participação de vocês, ela já vai contar também com o complemento da pontuação de homilética, certo? Que é a arte da pregação, né? Que a gente vai... Sim, sim, vai ser, pode ser, Cíntia. Creio que em espanhol a gente dá os nossos pulos. E as palavras que vocês não entenderem, vocês anotam e perguntam no final. Ó, eu não entendi, só não pode falar em Guarani, porque aí já fica mais caro para a gente aí a interpretação, tá? Mas, ó, eu vou dar uma dica para vocês. Como é o nome? Tem um tradutor que ele funciona perfeito também. Eu não sei se eu consigo colocar ele aqui durante a aula. Eu vou pesquisar isso, tá? Vou faltar nessa aula. Não vai não, irmã. Não vai não. Senão a gente marca uma aula extra e a irmã vai ter que falar. Mas vocês vão ver que vai ser muito bom, tá? Eu prefiro trabalhar com voluntários. Então, a gente vai fazendo a escala com os voluntários e aqueles que estão se sentindo um pouco mais seguros vão ficando mais para frente, não tem problema, tá? Não tem problema. Beleza, pronto. Dito isso, são avisos, gente, que são necessários, tá? Eu sei que acaba tomando um pouquinho da aula, mas se a gente não fizer isso aqui, a gente não tem tempo para fazer em outro momento. Ok? Então, vamos lá. A parte do OICA vai aparecer em todo o método. Então, eu não vou repetir. Aqui são informações que a gente já viu. Mas a única coisa que eu quero enfatizar aqui para vocês é todo método de estudo bíblico eficaz compartilha o mesmo sistema operacional. Ou seja, a gente vai usar o sistema OICA. Vai ter que ter observação, interpretação, correlação e aplicação. Então, todos os métodos partem desse princípio. Pastor, só uma dúvida. As apresentações do método OICA com devocional pessoal nosso, ou vai sugerir o texto? Não, aí o texto é o texto que Deus colocar no coração de vocês vão orar, vocês vão... É como se vocês fossem pregar na igreja de vocês, tá? É como se vocês fossem pregar mesmo na igreja. A única diferença é o tempo. Vocês terão menos tempo. Vocês terão de 10 minutos, com a tolerânciazinha aí de 2 minutos. Então, quem é muito prolixo, ou seja, que não consegue se controlar, que fala muito igual a mim, por exemplo, vocês precisam se conter. Então, prepare. Nada de pegar um textão de 15 versículos e querer trazer aqui a exposição aprofundada de cada versículo, né? Que não vai dar tempo, tá? Pronto. Iara já está no número 2, é isso que eu estou entendendo? Pronto. O público é outro também. Exato. Aí tem a questão de ser online, mas é uma experiência gostosa. Ano passado mesmo, a matéria de homilética foi show. Os alunos assim, e eles, tudo se tremendo, mas os que mais se tremeram foram os que mais que Deus usou, né? Foi bom demais. Então, fiquem tranquilos, vai dar certo. Ok. Gente, quais são os outros métodos? Então, assim, a gente tem várias formas, várias lentes de estudar a Bíblia. A gente tem desde aquelas lentes que vão ajudar a gente a ver mais o macro, aquilo que é grande, maior, e
também os métodos que vão ajudar a gente a ver mais as partes menores de um texto. Uma coisa é você examinar um livro inteiro, tá? Uma coisa. Por exemplo, o método sintético. Você vai pegar um livro inteiro da Bíblia e estudar. Isso é bom demais, você morar num livro da Bíblia durante um mês, sabe? Pegar Colossenses. Gente, Colossenses é fantástico, né? Aí você pega Colossenses e você passa assim, um mês de abril. Olha que coisa boa. Abril vai começar, quem sabe alguém aqui aceita esse desafio, né? Pegar Colossenses e estudar a partir do método sintético, tentando entender cada palavra, entender o contexto de Colossenses. Aquilo entra em você de um jeito que qualquer outro momento que você for pregar em Colossenses, você vai lembrar dessa maravilha de tempo que você passou ali naquele livro da Bíblia. Então, o método sintético, que eu vou explicar daqui a pouco, como é que a gente pode fazer, são aqueles livros inteiros. Então, é uma visão macro, né? Agora, a gente pode ter uma visão mais transversal da Bíblia. Pastor, Fala, irmã. eu estou com dificuldade para falar, mas pode ser no Velho Testamento também, né? No Velho Testamento. Eu estou rouca. Pode ser no Velho Testamento. Eu estava olhando o livro de Esther. O livro de Esther é um livro que não tem, assim, não pronunciou, não pronunciou, não tem Deus, é no número 1. A palavra Deus, mas só que a gente vê a divindade de Deus. Deus o tempo todo agindo ali na vida daquela grande mulher. Então, eu estava analisando hoje, e aí eu disse, será que pode falar no livro de Esther? Vou perguntar ao pastor. A devocional, né? Pronto. Pode. Pode. Porém, o único cuidado que a senhora vai ter que ter é não fazer o método biográfico. Tá? Tá. Então, tem que ser o devocional. Certo? Caso pegando um versículo e a senhora podendo analisar aquele versículo de maneira devocional. Então, para mim, tem que ser um capítulo, versículo menor, porque eu tenho dificuldade no falar. Eu fiz uma cirurgia de tireoide e cortou minha prega vocal, tem vezes que eu fico sem falar nada. Tenho dificuldade. Então, tem que ser uma coisa bem pequena para que eu não fique nervosa e aí não fale nada. Pronto. Aí, assim, a gente vai ter essas oportunidades até o final do ano. Então, na hora que a senhora vai estar mais confortável com a voz, e a gente dá a oportunidade para a senhora, sem problema. Viu? Tá bom, então, pastor. Eu agradeço muito. Amém. Uma boa noite. Obrigada. Amém. Vamos lá, gente. Então, a gente tem o método tópico, o nome já está dizendo. Você vai pegar um tópico da Bíblia, e tópico, gente, o que é tópico? É um tema. Vamos coloca aí para mim um tema da Bíblia. Comunhão é um tema da Bíblia. Coloca outro aí para mim, só para ver se vocês estão antenados aí com os grandes temas, né, da Bíblia. Cadê o primeiro? Edgelson, já anotei seu nome, hein? Você vai Ansiedade. Ansiedade é um tópico bíblico. Salvação, perseverança, eita, o povo disparou aqui, santificação, batismo, oração, perdão. Olha como vocês estão aí, ó. Amor, né? Serviço, fé, graça, redenção. Gente, esse povo é bom de Bíblia mesmo, pastor Jorge, né? Então, assim, o método tópico, você vai escolher um tópico da Bíblia e vai buscar, e eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui é só a introdução para você entender quais são, né? Graça irresistível. Essa irmã é calvinista mesmo, né?
Dons do Espírito Santo, humildade, perseverança dos santos. Ó, o Ricardo aí também, né? Perseverança dos santos. Então, assim, a gente tem esse tipo de estudo bíblico, chamado método tópico, que é para isso. É para você pegar um tópico da Bíblia e fazer um aprofundamento, né, um estudo a partir desse tópico. Tá certo? O outro, que é muito comum também no nosso meio, é o método biográfico. Quem aqui já fez um estudo baseado em algum personagem da Bíblia? Fala para mim aí qual foi o personagem que você já pregou. Eita, a Cíntia disparou aí no tulipe, né? Ó, aí Cíntia já pregou, Elisa também, né? É Davi, Zaqueu, Esté, Epafrodito. Rapaz, o homem é forte mesmo. Eu queria ouvir essa pregação aí, hein? Epafrodito, Esté, H, Dorcas, Abigail, Jeremias, José é um clássico, né? Quem nunca pregou baseado na vida de José ainda não sabe o que é pregar. Jeremias, Jabez, ó, Jabes, né? O Jabez, eu chamo de Jabez, tá? Quem mais? Naamã, Daniel. Tá vendo, pastor Jorge? Esse povo aqui não é fraco, não. Então, assim, Sansão. Sansão, boa, Sansão também. Então, assim, Abacuque, rapaz, eita turma abençoada. Então, assim, vocês já estão familiarizados. É possível dar um estudo bíblico, é possível pregar com base em um personagem. Porém, quando você faz isso de maneira muito solta, sabe aquela coisa que você faz só uma descrição narrativa do personagem, falando dos episódios que aconteceu, até chegar a uma culminância lá, que às vezes é a morte dele, ou um grande feito que ele teve, tá? Qual é o perigo de vocês fazerem um estudo biográfico sem método? É que nas aplicações você se perde muito. Sabe aquela coisa que a pessoa fala, fala do personagem, fala um monte de coisa, fala da história, e depois você fica assim, meu Deus do céu, o homem falou tudo de Jó. Mas e aí, eu faço o quê com tudo isso que eu ouvi? Então, o método biográfico, a gente tem que ter esse cuidado de não ser só uma descrição da vida do personagem, mas é tentar fazer as aplicações certas para a vida de hoje. Então, como é que a história de Jó, como é que a biografia de Jó, ela é impactante, ela pode, sabe, ser útil para a vida dos jovens da igreja, para a vida das mulheres, para a vida das crianças, como é que isso se aplica, tá? Não, quando fala de vários personagens, se for pregação, então, aí é que a gente, às vezes, fica até meio perdido, né? É outra coisa que a gente vai ver mais para frente na homilética, que a gente tem que ter cuidado, gente. Por vezes, a gente deixa a igreja tonta, com tanta informação, com tantos versículos, tudo sendo citado ao mesmo tempo, as pessoas não conseguem digerir uma coisa que você estava falando, você já entrou em outra. Sabe aquela coisa que a pessoa fica 1 mês, 2 meses sem pregar, aí ela quer, sabe, ela quer afogar as mágoas e ela quer pregar tudo que estava acumulado em todos os devocionais que ela fez, se é que fez também, né? Então, assim, tem que ter cuidado, certo? Tem que ter cuidado, porque pregar é comunicar. Dar um estudo na igreja é comunicar. E a melhor coisa que a gente pode ouvir não é aquele tapinha no ombro, que bênção sua mensagem, não. Meu irmão, eu entendi e Deus falou ao meu coração. É o que eu mais gosto de ouvir quando eu prego. Deus falou comigo, eu entendi o que Deus falou. E eu vou colocar em prática, eu vou, sabe, amanhã não, eu já chego em casa hoje praticando. Como é bom, né, a gente poder ter esse feedback da igreja, né? Pode ter um paralelo, mas ter foco para não perder. Exatamente. Você pode traçar pequenos paralelos dentro de uma mensagem.
aí a gente chama isso de ilustração. É uma janelinha que você abre, você ilustra um ponto e volta para o cerne, para o centro do que você está falando. Mas não se preocupe não, que vem mais coisa boa pela frente aí, né, pastor Jorge? E a gente tem também o método analítico, que é, talvez, o que a gente mais usa. Só que, por vezes, a gente nem para pensar. É quando você pega aquele capítulo ou aquela perícope, tá? Que é o quê? É uma pequena parte do capítulo, e a partir dali você destrincha aqui, você tenta entender os detalhes, as palavras, sabe? O que é que se repete, quais são as ordens que aparecem ali. Então, nós temos essas 4 maneiras de estudar e de pensar a Bíblia, né? E claro que não são só essas, mas aqui a gente está num processo, a gente está construindo. Vocês vão ver que em hermenêutica a gente já vai aprender mais coisa. Homilética, a mesma coisa. Então, até chegar ao final do curso. Pastor Diógenes, fala alguma coisinha aí, alguma coisa que eu deixei passar batida aí no chat, e também dessa primeira impressão aí. Vocês podem achar que esse método OICA vocês vão utilizar só por enquanto, é um método de iniciante, mas não. Essa semana eu ministrei aqui em uma congregação em Feira de Santana, a congregação da Gabriela, em cima de Filipenses capítulo 4, do verso 1 até o verso 7, né? Peguei essa porção para falar sobre crise. Saia da crise e venha para Cristo. E eu utilizei bastante a questão do método OICA, né, trabalhando. Eu morei, como o pastor Alex falou, eu morei nas últimas semanas, né, em cima de Filipenses, e aí peguei o método OICA, apliquei em cima de todo essa porção, e eu acredito que foi uma bênção. Uma das coisas que eu acredito que mais chame a atenção, que os irmãos devem estar prestando atenção, é a questão da aplicação. Não adianta você estudar o texto, trazer, porque a palavra em hebraico significa isso, em aramaico, em grego, em latim, em inglês, a versão da Bíblia em inglês, se a pessoa que está ali não entende o que é que você vai estar fazendo com tanta informação. Então, o problema, às vezes, é esse. Você abre muito, expande muito e não fala coisa com coisa. Então, o que é que eu vou fazer com toda essa afirmação? A ferramenta OICA está dizendo para você, existe uma metodologia que, ao final, tem que chegar a uma aplicação. O que é que eu faço com tudo isso? Então, eu acredito que seja um ponto importante que vocês estão aprendendo aqui por meio dessa ferramenta. Perfeito, perfeito. Pastor Diógenes, aos pouquinhos a gente vai vendo aí, tem algumas participações, mas aí a gente vai retomar aqui o slide, e daqui a pouco a gente abre outra brechinha aí para a gente comentar, tá? Beleza, então vamos lá, vamos para o primeiro método, que é o estudo analítico, tá? Esse estudo, esse material aqui, gente, na apostila tem, inclusive tem exemplos, mas se você quiser ver com mais detalhamento, você tem que ir lá para a obra do Hendrickson, que é a obra com esse nome, Método de Estudo Bíblico. Lá ele destrincha, ele explica. Tanto que o que está aqui, entre aspas, é citação dele. É citação do Hendrickson. Tá certo? É o autor do livro. Então, vocês vão aí alternando entre a apostila e o livro, e as aulas também, obviamente, tá? Então, quem tiver condição de caminhar uma milha a mais, obviamente que vai aprofundar mais, tá certo? Então, ele vai dizer que é o exame cuidadoso do capítulo, ou da passagem bíblica. Às vezes, pode ser um versículo. Eu tive uma experiência tremenda, Diógenes falou aqui de Filipenses 4, ontem eu preguei aqui na igreja, né, baseado em Filipenses capítulo 1. Eu amo Filipenses, né? É óbvio que eu não prego toda a mensagem que eu prego em Filipenses, mas eu amo, né? E assim, o que é que eu lembro? Eu tenho uma experiência tremenda com o capítulo 4 de Filipenses, o verso 8. Eu preguei para homens, numa cidade chamada Barra do Choça, né, pertinho de Vitória da Conquista, eu preguei para homens lá em Barra do Choça,
E foi um negócio, assim, muito tremendo. Mas por quê? Porque Deus falou muito ao meu coração, baseado em um versículo. Então, eu posso fazer um estudo analítico em um versículo somente? Posso. Só que aí eu vou ter que ter mais recursos, eu vou ter que ir para o original, para o grego, para entender cada uma daquelas palavrinhas lá que o apóstolo Paulo usa para falar que as pessoas tinham que pensar, né? O que é que nós temos que pensar? Não é só uma mudança de pensamento intencional, mas o coração, quando muda, e via de regra, coração na Bíblia é mente, tá? Então, assim, o coração, quando muda, muda também os nossos processos de pensamento. Então, é só para dar um exemplo, que a gente pode fazer um estudo analítico a partir de um capítulo, a partir de uma passagem, e eu me atreveria a dizer que a gente pode fazer a partir de um versículo. De um versículo. Então, o Hendricks ele vai dizer o seguinte: analisar algo é estudar o objeto em seus pormenores, tendo cuidado de notar até os mais diminutos aspectos, ou seja, os menores aspectos. O propósito é compreender o que o escritor tinha em mente quando escreveu àqueles a quem se dirigia. Então, o que é que o autor ele tinha em mente quando ele escreveu aquilo? Então, você vai analisar. Analítico tem a ver com isso, né? Aqui no método analítico, você estuda as partes do texto, como se fosse um microscópio, você quer ver o básico. O Hendricks, ele vai dizer que isso é o feijão com arroz. Tipo assim, é o que a gente deveria fazer todo dia. É o feijão com arroz. É aquela coisa básica que a gente precisaria fazer, tá? Então, o estudo analítico, ele tem essa característica. Aí ele vai dar um exemplo baseado em 1 Pedro, capítulo 2, tá? Que é entender os argumentos do apóstolo. Se você puder ver o passo a passo que tem no livro, é mais detalhado, tá? O que eu vou fazer aqui é explicar para você de maneira sintética, né? De maneira resumida, o que ele fala lá no livro. Aí, o que é que Hendricks ele diz? Ele vai dizer que a primeira etapa do estudo analítico é o quê? Você vai fazer um bombardeio de perguntas, a observação, né? Então, leia a passagem detalhadamente, anote os substantivos, os verbos, anote tudo que chamar a sua atenção, né? Por exemplo, lá em 2 Pedro, que é o texto aqui, né? O capítulo 2, verso 9, ele vai falar de sacerdócio real. Se você não sabe o que é isso, marque e vá buscar, vá tentar entender o que é que significa, né? Liste suas dúvidas específicas na observação. Porque aí, quando você passar para a segunda etapa, que é a interpretação, você vai pegar os pensamentos-chave daquilo, né? Então, divida o texto em versículo por versículo, extraia o ensino principal. Qual é a ideia principal que está passando quando você lê esse texto, tá? Então, agrupe cada um dos ensinos principais, se tiver mais de um, para você tentar entender qual é o fluxo. Aqui é só uma explicação rápida. Aí eu já vou até pular, porque eu acho que vai facilitar para vocês. Aqui. Pronto. Isso daqui é um tutorial do método analítico. Então, por exemplo, eu observei o texto, li o texto, peguei todas as informações. O que me chamou mais atenção, com a Bíblia aberta, melhor ainda. O que mais me chama a atenção é quando Pedro ele fala da geração eleita, do sacerdócio, ele fala de nação santa. Aqui, ó, você anota isso. Quais são as palavras-chave que está no versículo? Povo exclusivo, ele fala de trevas, ele fala de luz. Aí você pode ter uma dúvida, ó, eu não entendi o que é sacerdócio.
Porque no Antigo Testamento, né, pastor Jorge, o sacerdócio está mais claro ali. Mas no Novo Testamento, o que é que significa ser sacerdote hoje? Né? O que é que significa ser? Que sacerdócio é esse? Pronto. Então, você leu o texto e, na sua observação, a única dúvida que você ficou foi isso. Ah, mas eu tenho que anotar a dúvida? Deve. Porque você vai buscar tirar a sua dúvida. Você não pode passar batido. Beleza. Aí, na interpretação, você vai tentar, no estudo analítico, né? Você vai tentar identificar o ensino central. Qual é o ensino bíblico central nesses 4 versículos? São 4, né? 9, 10, 11, 12, 13, 5. Nesses 5 versículos, quais são os ensinos que você tem? Então, você vai perceber que ali está falando de uma nova identidade. Ali está falando de um novo propósito de vida. E como é que eu sei? É porque eu estudei o texto, eu li o texto, eu entendi o texto, eu fiz perguntas, eu gastei um tempo. Então, aí você vai fazer, o Hendricks, ele vai dizer, ó, faça um resuminho do que você entendeu. E aqui, gente, é uma dica de ouro. Se você consegue falar de maneira resumida, com suas próprias palavras, o que o texto está dizendo, você vai conseguir pregar bem. Enquanto você não consegue dizer com suas próprias palavras, sem olhar em papel, sem olhar em nada, enquanto você não consegue dizer com suas próprias palavras o que é que o texto diz, você ainda não está em condição de pregar em cima daquele texto. Significa que você está inseguro. Significa que está faltando alguma coisinha. E como é que resolve isso, pastor? Abandona o púlpito? Não prega mais? Não. Como é que se resolve isso? Voltando ao texto e tentando entender com suas próprias palavras, fazer um resuminho. Olha o resuminho aqui, ó. A identidade do crente mudou drasticamente. Das trevas para a luz. De não povo. Antes vocês não eram povo, agora sois povo de Deus. Ó, mudou drasticamente. Onde é que está isso, pastor? Está no texto. O propósito, por que Deus fez isso? O propósito é anunciar as grandezas de Deus, agindo como representantes dele no mundo. Ó, sacerdócio real. Representar Deus no mundo, com meu testemunho, com a minha pregação, com a minha maneira de me portar. Então, se você leu, fez um bom trabalho na observação, você vai conseguir chegar a esse mesmo caminho aqui. Ah, pastor, e a gente consegue fazer isso aí em 10 minutinhos, lendo a Bíblia? Hein, pastor Jorge? Será que dá? 10 minutinhos de leitura. Fala aí, pastor Jorge. Eu já falei na semana passada, né? Quanto mais tempo você passa, mais informação você extrai do texto. Estava falando aqui sobre Filipenses, eu me admirei de uma coisa que eu não tinha prestado atenção. Quando a gente fala em Filipenses, a gente pensa muito na carta da alegria, né? Todo mundo fala que é a carta da alegria. Só que tem um outro tema que é muito comum em Filipenses e, por meio da aplicação mais profunda do método, eu percebi que o apóstolo Paulo fala muito em comunhão. Apesar de não ser uma igreja que esse pecado da falta de comunhão, da divisão, está patente, mas nas entrelinhas a gente consegue perceber que é um problema, tanto que existem 2 irmãs, né, que é Cinti, que é Evódia, e que são tratadas como crente. O nome delas está escrito no livro da vida, ele fala sobre isso, junto com outros cooperadores, mas que estão brigados. E aí ele pede para um amigo, né, de julgo, que alguns dizem que aquele termo lá, amigo de julgo, quer dizer Císigo, né, que é um nome próprio. Ele pede para Císigo para ajudar, para intermediar, para que as irmãs, elas voltem, aquelas irmãs em Cristo Jesus, elas voltem a conviver em unidade. Desde o capítulo 1, ele ora para que os irmãos, para que o amor entre eles cresça. Então, perceba, você não vai conseguir perceber isso numa leitura rasa,
de uma parte do texto, você tem que pegar o livro todo e estudar, e quanto mais tempo você morar ali, mais informação você vai obter. Perfeito, perfeito. Ó, pastor, ó, eu tenho comido muito. Eu, eu tenho buscado muito. Agora, eu estou com um pouco de dificuldade para memorizar. Eu estou com dificuldade, porque antes eu tinha muita facilidade de memorizar os capítulos, gravar, ficar muito tempo, saber onde encontrar com muita facilidade. Porém, hoje, depois que eu tive a Covid 3 vezes, tem coisas que estou com dificuldade. Eu estudo, aí fico me questionando, meu Deus, eu não estou conseguindo gravar, por quê? O que é que está acontecendo? Às vezes fico triste, mas eu digo, não é possível, eu vou procurar no médico para saber o porquê que eu estou com tanta dificuldade. E aí, o que é que o senhor diz a respeito disso? Ô, irmã, assim, é luta, viu? Eu tive Covid 3 vezes. Eu acho que foram 4, mas diagnosticada mesmo foram 3. E eu percebi nitidamente como minha memória foi afetada. Eu percebi. Mas aí não tem jeito, é anotar mesmo. Se vocês verem minhas pregações, ontem mesmo eu preguei na igreja. Meu esboço tem 3 páginas, porque eu não confio mais na minha memória. Então, eu tenho que ter meu roteiro, entendeu? Porque, assim, porque a nossa memória, ela é muito limitada. Claro que Deus pode restaurar, Deus pode fazer um milagre, amém. Mas, enquanto Ele não fizer, a gente tem que se precaver com os recursos que nós temos, que é celular, caneta, alguma coisa. E anotar mesmo, não tem para onde correr, mano. E pedir a Deus que use os médicos aí para ver se reverte aí uma parte do que nós perdemos, porque eu percebo nitidamente, né? Dando aula, às vezes, dá uns brancos assim, que só Jesus para ajudar, tá? Gente, isso que o pastor Diógenes falou é fantástico. Olha, um pastor que já tem uma jornada de pregação, como a Bíblia é um livro maravilhoso, vira e mexe, a gente fica se surpreendendo com pepitas assim, que cai do céu, assim, na nossa mente, e a gente vai descobrindo coisas, né? Se o pastor Diógenes ampliasse mais aqui, a gente pode ampliar mais, e a gente vai ver que existem os ladrões da alegria, né? Existem os ladrões da alegria. E um dos principais ladrões da alegria é a falta de comunhão. É a falta de comunhão. Então, está associado, né, diretamente aí o que o pastor Diógenes falou. Se você perde a comunhão com sua esposa, você dorme bem? Você dorme feliz? Você solta fogos? Não solta. Se você perde a comunhão com seus filhos, você não fica bem, você não fica alegre, você não se alegra no Senhor. Então, é um dos principais ladrões de alegria, que tem roubado a alegria, né? Falta de perdão, falta de comunhão, tem uma série, né? Mas é isso, a gente tem que ter esse olhar atento a cada detalhe. O método analítico já está dizendo, é para analisar, é para escrafunchar cada detalhe do texto, não deixar passar nada. Você quer absorver o máximo do que Deus tem ali para você. Beleza. Depois que você fez isso, fez seu resuminho, você já consegue ter a noção geral do texto, aí você vai pensar assim, peraí, e tem mais disso em outras partes da Bíblia? Então, aí você vai, né? Você vai buscar em outras partes da Bíblia aquilo. Então, por exemplo, ó, Êxodo 19:6, vem a origem dessa expressão, né? Nação santa. Isaías 61:6, vai falar dos sacerdotes do Senhor. Então, qual é a síntese da minha correlação? Deus nos separou não apenas para privilégio, mas para uma missão pública e exemplar na sociedade. Então, ser sacerdócio, ser geração eleita, tem a ver com aquilo que é prático, é aquilo que eu vou vivenciar no meu dia a dia.
seja como professor, seja como instrutor de autoescola, como a gente tem aqui, né? O irmão Santino, que ensina o povo da cidade a dirigir de maneira brilhante, né? Seja o que você fizer, como é que você vive esse sacerdócio, né, Santino? Como é que você vive isso? Como é que você faz o seu trabalho cotidiano? Como é que você se expressa na sua fé somente? Não. Porque a fé não é só você pregar e falar de Jesus para as pessoas, mas é você vivenciar isso. Beleza. Aí pronto. Depois que eu analisei o texto todo, que eu entendi, que eu fiz todas essas questões, aí agora eu vou para a aplicação. No caso aqui, eu trouxe uma aplicação, pensando no que Hendrix se fala, a partir do trânsito. Gente, o trânsito de uma sociedade revela muito sobre o tipo de sociedade que a gente vive. O trânsito brasileiro é um trânsito extremamente violento. Extremamente violento. Então, beleza. A gente pode tirar uma aplicação prática a partir disso? Pode. Como a aplicação ela é múltipla, não é só isso. Mas aí a aplicação vem aqui, ó. Como sacerdote e cidadão, vou provar a bondade de Deus, cedendo a passagem, não buzinando agressivamente, quando tiver prioridade, demonstrando paciência, honrando as leis, mesmo com pressa. Tem hora que a gente fica com pressa. A meta é ser exemplo, não a pressa, né? A pressa não é o principal. Ah, mas eu posso aplicar isso aqui de outras formas? Eu posso aplicar na família isso aqui. O que é ser esse sacerdócio real? O que é ser esse povo que saiu das trevas e veio para a luz? Porque como é que eu vou anunciar as boas novas se eu vivo cheio de violência? Se eu vivo só, sabe? Não tem como. Então, a leitura da Bíblia vai me levar sempre para essa prática, né? Aquilo que eu devo praticar. Beleza, minha gente? Esse é o método analítico. Eu disse que a gente faz muito isso, e eu acredito. É você olhar o texto, analisar, perceber, sabe? Pegar os verbos, que eu já fiz um exercíciozinho com vocês aqui, pegar os verbos, ó, e avaliar qual é a direção. O verbo, ele vai te dando fluxo. Ele vai te dando fluxo das coisas. Para onde é que o texto está me encaminhando? Qual é a prática que Deus requer de mim? Beleza? Alguém quer comentar algo sobre esse primeiro método, o método analítico? Pastor Diógenes, se quiser fazer também alguma ponderação, que a gente já vai para o segundo. Senão não dá tempo de falar de todos, né? Eu vi, foram alguns comentários aqui, depois da sua última leitura, quando a irmã Cíntia, por exemplo, falou acerca das ministrações, em falar de temas simples. Por vezes a gente quer pegar uma coisa mais rebuscada, né, mas é o feijão com arroz que vai alimentar. Então, ela fala, né? Eu acredito que se pegamos os temas simples, aqueles que estudamos bem, é mais produtivo. O Espírito Santo não precisa deturpar tanto, né? Acho que no sentido de enfeitar tanto a ministração. E a irmã Joselita também falou, né? Esse exemplo prático esclarece melhor o método. Viver o que diz hoje em dia, a maior lição é a atitude, disse a irmã Elisa. Então, falando muito sobre prática, todo mundo falando sobre prática, né? Aplicação prática daquilo que a gente está lendo. Perfeito, perfeito. Então, observe, eu falei para vocês que não dá para fazer isso aqui em 10 minutinhos. Não dá. Mas se você passar 3, 4 dias nesse texto, não dá para fazer um estudo desse aqui analítico? Dá tranquilamente. Tá? Volta no texto, volta no texto, volta no texto, vai fazendo aí, ó. Cada dia faz uma coisa. Ó, hoje é o dia da observação. Vou anotar tudo aqui que eu posso. Pronto, 15, 20 minutos, fez aquela observação, anotou tudo, ok. Aí, no outro dia, pega o texto de novo, vamos lá. Vou ver se eu consigo fazer meu resuminho aqui.
Vou ver se eu consigo, né, pegar a ideia central, o que é que o texto está dizendo. Pronto. 15, 20 minutos você consegue fazer isso no segundo dia. Terceiro dia, você vai procurar na Bíblia, tá? Onde é que você acha correlações, tá bom, gente? Aí, a minha dica que eu dou para vocês, tem algumas pessoas me procurando no privado, perguntando, pastor, qual é a Bíblia melhor para comprar nesse momento, Bíblia de estudo e tal? Aí eu sempre digo, gente, vai depender, tá? Agora, nesse aspecto aqui de correlação, tem uma Bíblia que, a meu ver, é imbatível para isso, que é a Thompson, né? A Bíblia Thompson, ela tem uma quantidade absurda de referências. Você só não entende o texto ali se você realmente tiver preguiça. Mas você consegue pegar as funções. A de Genebra, ela é boa no sentido de doutrina, de fundamentação e tal, mas eu peguei o exemplo da Thompson pensando no que eu estou falando aqui, que é as correlações. Ela tem um conjunto de como é que chama? Eu estou falando correlação... Cadeia temática? É a cadeia temática que ele tem? Cadeia temática. Que isso é imprescindível para quem vai ensinar. Para você saber quais são os textos que, de fato, estão correlacionados com aquilo. A outra coisa que na Thompson tem, que ajuda muito para isso aqui, tá? Para isso. São aquelas colunas do meio. Aquelas colunas que tem no meio da Bíblia ajuda muito você conseguir, porque ele é fiel, né? Ele é fiel ao tópico. Porque você não pode pegar... Vou dar um exemplo. Essa palavra aqui fala de justiça. Ok. Aí você pegou outro versículo que também fala de justiça. Só que nem sempre essa referência, esse tópico temático, está falando do mesmo tipo de justiça. Então, a Bíblia Thompson tem esse cuidado de você pegar dentro do tópico certo, para você não fugir. Pastor, mas eu não tenho condição de comprar uma Thompson. O que é que eu faço? Aí, para esse aspecto aí, você vai ter que buscar alguma fonte. Dicionário bíblico, se tiver algum, tá? Um dicionário bíblico. Olha lá, o pastor Diógenes, isso. Eu não sei se é a minha edição que eu tenho aqui, pastor, mas na minha edição tem uma barrinha central que ele faz a conexão com cada versículo. É perfeito. Tá mudo. Você tá mudo. Esse está fazendo a lateral. Não sei se foi uma mudança de diagramação. Por exemplo, 1 Pedro 2,9, que o irmão falou, né? Então, ele traz uma série aqui de palavras relacionadas. Chamada divina, louvor a Deus, luz espiritual, treva espiritual, povo de Deus. Ele separa, né? Em cima do versículo e vai trazendo essas ideias chaves. E aí, cada tema desse que o pastor Jorge citou, lá no fundo da Bíblia tem a construção com mais versículos bíblicos. Então, assim, é nesse sentido que eu falei, que a Thompson, ela é imbatível, porque ela ajuda, né? Ela ajuda a você entender como é que aquele texto se encadeia tematicamente com outros textos da Bíblia. Porque não é só ter a palavra. Não, eu vou pegar umas correlações aqui, ó, tá falando santificação aqui, santificação aqui, santificação. Estão dentro da mesma cadeia temática? Ou são versículos diferentes, que estão falando de temas diferentes? Então, não é só ter a palavra presente no versículo. É você saber que aquilo faz parte de um mesmo tópico que está sendo abordado. Beleza. Então, esse é o estudo analítico, né? A irmã Joselita falou, né, que o exemplo esclarece. Essa é a intenção, gente. Pastor, eu consigo fazer isso numa páginazinha assim, virada, um papel ofício, um papel A4, viradinho assim. Eu consigo fazer desse jeitinho? O ideal é que você
aprimore a sua maneira de estudar a ponto de você fazer de maneira resumida assim. Por quê? Porque você não vai conseguir levar um livro inteiro para o púlpito. Então, quanto mais você conseguir juntar, né, informações em uma folha, 2, 3, melhor. Tá certo? Porque imagina, você chegar lá no púlpito com 10 folhas de tudo que você leu, tudo que você estudou, sabe? Você precisa conseguir organizar as ideias, tá? Bater o olho e já saber o que é que você vai falar naquele tópico. Por isso que eu estou dizendo que não dá para fazer isso com pressa, tá? E ninguém aqui está pedindo a você, você vai ter que estudar 10 horas por dia para fazer essas coisas. Não. Tá? Colocar pouca coisa, né, irmã? É um desafio. Eu concordo. Concordo plenamente. Muito bem. Esse daqui, a meu ver, pastor Jorge, eu não sei, mas assim, esse daqui, a meu ver, é o estudo mais complicado. Mais complicado. Principalmente, o exemplo que o Hendrickson dá não ajuda muito. Ele pegou logo Romanos. Romanos é muito grande. 16 capítulos. É um compêndio teológico, né? Então, o exemplo que ele deu não ajuda muito. Eu acabei pegando o mesmo exemplo, mas depois, de repente, lá em hermenêutica, a gente pode separar uma aula e eu explicar para vocês como é que a gente pode fazer um estudo sintético de uma carta menor. Você pode pegar aí um Colossenses da vida, Filipenses, Efésios, já são 6 capítulos, já é um pouquinho mais denso também, mas dá para fazer, tá? Mas o que seria o estudo sintético? O estudo sintético, você vai pegar um livro da Bíblia. Você vai tentar entender a unidade, o sentido do livro como um todo. Sabe aquela coisa de você entender o tema central do livro? Então, isso também requer tempo, tá? Você não vai ficar vendo pormenores. Você quer ver o escopo global. Você quer ter a noção do livro todo, tá? Por exemplo, quando a gente diz assim, Isaías é o profeta messiânico. Quem já ouviu essa expressão aqui? Isaías é o profeta messiânico. É o profeta que mais fala sobre Jesus, sobre o Messias, como ele vai vir. É o que mais detalha, desde o nascimento até a sua morte. Sabe? Beleza. Mas como é que chegaram a essa conclusão? Foi lendo Isaías assim de maneira rápida? Ou foi lendo com cuidado, fazendo uma síntese geral do livro? Comparando com outros livros. Então, Isaías é chamado de profeta messiânico porque alguém se deu o trabalho de estudar Isaías de forma sintética, tentando entender o tema central do livro. Então, como eu já disse, né, o Hendrickson ele vai usar a Epístola aos Romanos, e o foco desse tipo de estudo é você descobrir o fluxo do grande argumento. Qual é o grande argumento? Vamos fazer um exercício aqui? Filipenses. Já foi dito aqui, carta da alegria, mas o pastor Diógenes também já trouxe um tópico importante. Comunhão. Ok. Então, isso é fruto, né, da nossa leitura. Mas vamos pensar aqui outra. Colossenses. Quando fala de Colossenses, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Bora ver se o povo está bom de Bíblia mesmo? Não vale dar gulgada agora não, viu? Nem jepetada, nem gulgada. Quando a gente fala, ele é a imagem do Deus invisível, tem uma palavrinha aí que vai, né? Fala de reconciliação. Colossenses, minha gente. Quando você ouve assim, Colossenses, você pensa logo em quê? Linhas de amor. Linhas de amor, maravilha. O que mais? Se eu não me engano, tem um autor que usa essa expressão, não sei se é um subtópico, um subtítulo de um livro, João. Qualquer coisa você comenta com a gente aí. Lembra de uma música?
Perfeito, perfeito. Tá valendo também. É de um louvor. Ah, é um louvor, é um louvor. Eu pensei que era um livro, mas eu já ouvi essa expressão, só não estou lembrado. Eu só não estou lembrado aqui de onde é. Mas assim, gente, Colossenses e suas linhas de amor. Pronto. Depois eu vou pesquisar aqui. Eu vou até anotar aqui no meu. Deixa eu ver aqui se eu consigo anotar aqui rapidinho. Pronto, já anotei aqui. Vou pesquisar que é isso aí. Pureza. Pureza. Ó, gente, Colossenses, a primeira coisa que vem na minha mente, depois de ler tanto a epístola, de fazer estudo em cima dela, de fazer a exposição, é uma das cartas que eu já fiz a exposição sistemática na igreja, né? O que me vem à mente é o quê? É a exaltação plena e completa da obra de Cristo. Então, a intenção, né? Claro que Paulo fala de outros temas, mas a intenção de Paulo em Colossenses é demonstrar que Cristo é supremo em todas as coisas. Então, a pessoa, se você quer falar de cristologia, a igreja está precisando, sabe, de um batismo de amor por Jesus, de entender quem ele é de fato. Pronto, você achou o texto que você precisa fazer exposição. Colossenses. Colossenses. Né? Então, é do início ao fim, o texto nos chamando para isso. Nos chamando para isso. Quando a gente fala de 1 Tessalonicenses, vamos fazer só mais esse exercício aqui. Doutrina da criação, encarnação, santificação, perfeito. Aí, a Angelita já tinha colocado também, supremacia de Cristo. Pronto, fique com a expressão que a Angelita usou aí, supremacia de Cristo. Se quiser lembrar de Colossenses, com uma palavra, com uma pequena frase, supremacia de Cristo. Agora, quando a gente fala de 1 Tessalonicenses, o que é que a gente lembra? É outra epístola que eu também já fiz a exposição, né? 13 anos em Vitória da Conquista, eu expus, os irmãos foram pacientes comigo, eu expus. Eu pegava um livro assim, Apocalipse mesmo, eu fiquei 9 meses pregando em Apocalipse. Misericórdia. 1 Tessalonicenses, o que é que vocês lembram? Eu tenho uma ovelha aqui que me ouviu pregando em Tessalonicenses. Você me ajuda? Ele colocou aqui, ó, Felipe, orai sem cessar, ele falou. Felipe, isso, é um versículo que está lá. Mas, assim, ele lembrou de um versículo. Mas vamos pensar aqui no sintético, né? Que é você descobrir o grande argumento. Qual seria o grande argumento ali em 1 Tessalonicenses? Gratidão, oração. Qual é o tema central, gente? É o mais complicado, né, Felipe? Mas é gostoso demais. Você pegar um livro e você entender a ideia, né? Ser imitador de Paulo, assim como ele é de Cristo. Angelita, Paulo encoraja a igreja a ficar firme em meio à perseguição. Beleza. Gente, o que vocês estão falando não está errado. Mas, assim, quando eu fiz a exposição de 1 Tessalonicenses, ficou muito forte para mim a seguinte expressão, e eu usei isso em todas as pregações. O que eu devo fazer até que ele venha? Paulo vai falar em Tessalonicenses, como em nenhum outro lugar, sobre a volta de Jesus. Só que ele vai dizer o seguinte, o que é que a gente tem que fazer enquanto ele não veio? Pode olhar depois, com atenção, cada capítulo ele fala da volta de Jesus. E é como se ele estivesse instruindo a igreja. Gente, enquanto ele não vem, o que é que vocês têm que fazer? Como é que vocês têm que viver? Enquanto Cristo não volta. Porque a intenção de Paulo ali em Tessalonicenses é demonstrar isso para os crentes, né? Porque Jesus não voltou logo de imediato. Então já tinha gente criando confusão de todos os jeitos, né? De todas as formas. Beleza.
Aí, ó. Elisa pegou Colossenses aí, uma porção, né, que para mim, ela é central para entender, né? Para entender a questão aí de Colossenses. Isso, Cíntia, é interessante porque o fio condutor de Tessalonicenses é essa, a gente chama isso de quê mesmo, Jorge? Na teologia, me fugiu aqui, fé, esperança e amor são as virtudes cristãs centrais, fé, esperança e amor. Na teologia de Paulo, essas três palavras são centrais. Então, o fio condutor que Paulo vai usar para as práticas, como é que a gente deve se portar enquanto Cristo não volta? Aí ele vai, os 3 capítulos, se você ler com atenção, você vai ver que fé, esperança e amor é o que deve ser cultivado, é virtude. É o que a gente precisa cultivar enquanto ele não volta. Tá? Mas aí volto a dizer, a Nilce também falou aqui, a vinda de Cristo. A meu ver, o tema central de 1 Tessalonicenses é a volta de Jesus. Mas só isso não. Paulo vai instruir a igreja. E aí, como é que vocês devem viver enquanto ele não volta? Porque crer que ele vai voltar, todo mundo crê. Quer dizer, deve crer, né? É obrigação nossa crer. Mas e aí, enquanto ele não volta, a gente faz o quê? Fica aqui só vendo os gols da rodada e torcendo para o Flamengo? Misericórdia, né? Tanto time para torcer, o povo vai torcer logo para o Flamengo. É heresia isso aí, viu? Ó, é igual a crente corintiano, gente. Misericórdia. A Ana Clícia vai me pegar aí, ó. Ai, meu Deus. Deixa para lá, gente, senão vai ter briga aqui na... É tudo que eu não quero, né? Ô, gente, a heresia que a Alexandra, você estava tão bem, mano. Você estava tão bem. Muito bem. Muito bem, vamos lá. Então, o sintético, a gente tem que pensar aqui em algumas coisas. Infelizmente, não ficou totalmente na ordem que eu queria, né? Isso aqui é a leitura 4. Então, vamos começar daqui, ó. A leitura 1. O que é que você vai fazer no método sintético? Qual foi o primeiro, gente? Vocês estão anotando, vocês estão ligados, né? Qual foi o primeiro método que a gente acabou de ver? O analítico. Não é isso? Agora a gente está vendo o sintético, que é pegar um livro inteiro. Então, o que é que você vai fazer? Sem pressa, pega um livro pequeno para fazer o teste, tá? Pega um livro pequeno. Vamos lá. Leitura 1. Você vai ler o livro todo, de uma sentada. Sentou, vou ler até terminar. 4 capítulos dá para ler em 20 minutos. Dá para ler. Tá? É aquela leitura de varredura. Então, faz o que aqui, pastor? Lê o livro inteiro, de uma vez, sem parar. Anote temas recorrentes. O que é que você percebeu? Como o pastor Jorge falou, eu percebi que, além de alegria, Filipenses trata também da comunhão. Então, veja qual é o tema recorrente, o tema central, que está o tempo todo indo e voltando, indo e voltando. Beleza. Então, Romanos, o tema recorrente que vai aparecer é a necessidade do homem versus a solução de Deus. Ah, pastor, mas eu li e eu vi outra coisa. Calma. A leitura bíblica é assim mesmo. Depende, às vezes, do contexto que você está vivendo, depende de uma série de coisas. O que é que chamou mais a sua atenção? Né? Tá rolando uma... É o que isso aí, gente? Aí, ó. Eles estão querendo fazer estudo sintético no livro mais curto que tiver. Aí, ó. Pronto. Não, eu sugiro que vocês comecem com textos pequenos, para você se apropriar do método. Tá? Você se apropriar do método. Beleza. Depois que você fez essa primeira leitura, que eu chamo leitura de varredura, aí você vem para cá, ó, para esse lado aqui, leitura 2 e 3. Pastor, misericórdia. Aí, seja bem-vindo à vida de pregador e professor e discipulador. Seja bem-vindo. Tá? Não tem como ser pregador,
não tem como ser professor de Bíblia sem gostar de ler a Bíblia. Tá? Agora, isso é uma construção, sem pressa, sem agonia, tá? Beleza. Então, leitura 2 e 3. Descoberta do tema. Então, busque o pensamento-chave o tempo todo. O que é que se repete? O que é que acontece o tempo todo? Qual é a ideia? Se você ler Romanos, a primeira, a segunda, a terceira vez, você vai ver que a expressão que Paulo usa sobre o justo viver pela fé aparece o tempo todo na epístola. É uma ideia, não é um versículo, tá, gente? A ideia. Qual é a ideia que está por trás do justo viverá pela fé? Pode olhar os exemplos que Paulo usa. Quem é que lembra aí de um exemplo que Paulo usa em Romanos? Dá uma folheada rápida em Romanos e vê se você lembra. Os exemplos de personagem que ele usa é para demonstrar essa verdade que ele já começa a apresentar essa verdade no capítulo 1. Então, o método sintético, ele vai te ajudar a entender a ideia central do livro. Já pensou um pregador que tem a noção da ideia central do livro? De todos os livros? Isso ajuda, não ajuda? Então, eu acho que tem algum fone aberto. Quer falar, Maria de Luz, irmã? Quer falar? Ô, pastor, não estou conseguindo escutar, o celular do programa no áudio. Não tá ouvindo a gente? Não. Tá bem baixinho, não dá para entender nada, quase nada. Ô, gente. Ô, irmã, tenta ver se sair e voltar se resolve. Tenta ver aí. Eu vou sair e voltar para ver se eu consigo. Pronto. Rapidinho. Aí só não vai perder muita coisa, não. Vamos lá. Às vezes acontece isso, viu, gente? O Meet, às vezes é a internet da gente também. Que foi, gente? Eu salvo. É o que, Jorge? É Felipe dizendo que quer ver alguém encarar um estudo sintético em Salmos. Eu digo, então começa com o Salmo 119. Então, é desafio, gente. Por isso que eu estou dando, né? Eu estou dando as dicas aí. Começa textos menores. E assim, gente, convenhamos. Se você não conseguir fazer isso de todos os livros da Bíblia, você não é o pior crente do mundo, não. Só que aí, qual é a minha dica que eu dou? Você vai ter que ler comentaristas que se deram a esse trabalho. Tá? Por isso que a gente precisa ler bons comentários. Quem aqui já observou que no comentário bíblico, quem já folheou um comentário bíblico, já percebeu que uma das coisas que o comentarista faz é a divisão, tipo um sumário do livro. Quem já percebeu isso? Melhorou, irmã, graças a Deus, que bom. Quem já percebeu isso? Que quando você vai pegar um comentário bíblico, uma das primeiras coisas que aparece logo é o quê? É aquela divisão do capítulo. Como é que chama isso, Jorge? Está me dando branco, tá vendo? A irmã foi falar de Covid. Como é que chama essa partezinha que tem... As Bíblias de estudo também costumam ter essa divisãozinha das principais partes. É tipo um sumário, só que tem um nome. O esboço? O esboço, tá vendo, gente? Olha, o esboço do livro. Aquilo ali ajuda demais, porque aí você tem uma noção da ideia geral do livro. Então, mesmo que você não consiga fazer o estudo sintético do livro que você vai pregar, a minha recomendação é procure um bom comentário, porque esse comentarista, com certeza, ele fez. E aí ele vai te dar a dica de qual é a ideia central. Porque se você entender a ideia central do livro, os pormenores fica mais fácil. Os pormenores fica mais evidente. Beleza? Então, esse daqui eu me atrevo a dizer que é o que vocês menos vão usar. Não
desconfiando da capacidade de vocês. Não é isso. Pelo contrário. A questão é o tempo. Você gasta muito mais tempo com esse tipo de estudo. Você quer ver uma coisa? Uma dica. Lembrei aqui agora, pastor Jorge. Não? Como é o nome da igreja lá do pastor Fernando Dias Lopes e o outro lá, o Arival, né? É a de Pinheiros, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pronto. Vou dar uma dica para quem tem pouco material, que não tem dinheiro para ficar comprando livro, vai pregar em algum livro da Bíblia. Eles fizeram uma coisa fenomenal. Eu não sei se já terminaram. Eles fizeram um panorama de todos os livros da Bíblia. Aí reveza o pastor Hernando Dias Lopes e o pastor Arival, explicando a ideia central do livro. Eu já usei algumas vezes. Não tenho dificuldade, não. Já usei algumas vezes. Eu vou lá, peraí, eu estou com pouco tempo essa semana, mas eu vou pregar em Jonas. Vou pregar em Jonas, pronto. Aí eu vou lá no canal da Presbiteriana de Pinheiros e procuro panorama do livro de Jonas. Aí, o que é que eles fazem? Eles fazem uma explicação geral do livro. Aí eu me situo. Opa, já me lembrei de novo. Por quê, gente? Ninguém grava tudo. Né? Já vi sobre Amós. Perfeito, tá vendo? Eu estou falando só a verdade aqui, graças a Deus. Então, eu acho fantástico, fantástico. O que eles fizeram, né, merece, assim, realmente aplausos, porque, se eu não me engano, eles fizeram isso na escola dominical. Mas eu também não garanto a vocês que já tem de todos os livros. O pastor Arival, ele estava expondo mais o Antigo Testamento, e o pastor Hernandes estava expondo mais os livros. Expondo, não. Estava fazendo o panorama dos livros do Novo. Esse Bible Project, se eu não me engano, é um canal que ele também faz a síntese animada, né? Eu acho que... Hein, Yara? Isso. Esse também é muito bom. E ele é mais resumido. Só que eu prefiro o de Pinheiros, porque lá os pastores eles têm uma bagagem teórica muito grande e eles fazem assim um panorama mais completo. Mas o Bible Project, você consegue ter uma noção também geral do livro. Tá bom, gente? Então, vamos ser honestos. Hoje em dia, só erra quem quer errar mesmo, sinceramente. Porque ferramenta tem bons canais no YouTube que dá para você estudar. A gente tem muita coisa boa. E toda vez que for pregar, consulta as coisas boas. E o lixo que tem lá na internet, você deixa para lá, porque você não trabalha com lixo, você trabalha com coisa boa. Agora, até para identificar uma coisa boa, você tem que saber se procurar direitinho. Se procurar direitinho, acho. Beleza? Pronto. Temos mais alguns minutos e eu ainda estou no segundo. Mas aí, gente, eu não vou ficar aqui com pressa, né? Com agonia. Tá? Se for o caso, a gente usa um pouquinho da aula da semana que vem e termina, mas o importante aqui é entender, né, pastor Jorge? Pastor Jorge, segura um pouquinho a turma aí, se quiser fazer um comentário. Deixa eu só pegar uma água aqui, eu estou sozinho aqui, deixa eu pegar uma água aí. Aqui é só um comparativo entre o analítico e o sintético, que são os dois que a gente já viu. Enquanto o pastor Alex está pegando a água, eu quero lembrar aos irmãos que hoje está terminando o desafio das devocionais. Inclusive, alguns irmãos têm mandado no privado que tem servido não só para a aula, mas para a vida, né? Alguns, inclusive, que foram consolados em Deus, fortalecidos em Deus diante de algumas situações. Eu estou percebendo que algumas pessoas que, por exemplo, estavam mandando devocionais para mim, para verificar se está ok, não mandaram, quando eu solicitei, a última devocional que foi feita, independente de ter sido hoje ou outro dia. Então, eu peço que você, por gentileza, né, ao longo da aula, se possível, se não der, tudo bem. Você me manda depois, porque a gente tem uma recompensa para quem fizer o maior número de devocionais. Então, vai que você é o felizardo, a felizarda, né, que fez a maior quantidade de devocionais, a gente quer abençoar você.
Se não for possível da gente fazer isso logo depois da aula, porque nem todo mundo me mandou devocional, manda no privado para mim, que a gente vai fazer a contabilização de quem mandou mais, e aí, posteriormente, a gente faz o sorteio, tá bom? Posso mandar amanhã, pastor? O combinado foi hoje, mas a gente pode dar essa tolerância, no sentido de que vale até hoje, tá? As devocionais feitas até hoje, e aí até amanhã os irmãos enviam, então, as suas últimas devocionais, e aí depois a gente dá o resultado. Mas é quantas devocionais que o senhor quer? A quantidade que foi feita. Eu só estou pedindo, confiando, né, na honestidade dos irmãos, só estou pedindo a foto da última devocional feita. Então, você vai mandar a última foto informando, essa devocional foi minha devocional número 6, foi a devocional número 8, a devocional número 10. O número máximo de devocionais possíveis foi 14. Foi 14. Eu não fiz 14, não. Mas a que eu fiz eu posso mandar, né? Pode, sim, senhora. Pode mandar. Tranquilo. Certo. Ok. Obrigado. Nada. Pronto. Então, minha gente, aí a gente articula isso no grupo também, tá? Vamos lá. A gente tem mais alguns minutinhos. Eu acredito que a gente não consegue falar de mais 2, certo? Mas não tem problema. Semana que vem, nós vamos iniciar a hermenêutica. E como são coisas que estão bem ligadas, bem conectadas, aí a gente pode reservar um tempinho do início da aula para terminar, sabe? E a gente seguir já com a nova disciplina na semana que vem. Outra coisa também que eu quero lembrar aos irmãos é com relação ao trabalho. Você pode escolher, para quem não escolheu ainda, que eu acredito que a maioria já deve estar bem adiantada, inclusive algumas pessoas já mandaram para mim, lembrando que a prioridade é mandar pelo link. Eu vou colocar o link no grupo. Vocês ainda têm uma semana para fazer o devocional. Pastor, eu posso usar um devocional da campanha que eu participei aqui? Pode. Você escolhe lá o melhor. Eu fiz 14. Desses 14, eu vou escolher o melhorzinho que eu fiz e vou mandar. Lembrando que eu vou avaliar de acordo com o que a gente ensinou, né, pastor Diógenes? A gente vai olhar e vai ver. Se tiver faltando uma letra... fez o OICA faltando o A, né? Ficou só O e C. Não fez o devocional. Não fez o devocional, tá? Aí eu vou devolver e vou pedir, complemente. Vou te dar mais 2 dias aí para você complementar. Não, mas não mande por enquanto, não, que eu vou criar o link. É facinho. É igual anexar. Todo mundo aqui, eu acho que já anexou alguma coisa no celular para mandar para alguém. É a mesma coisa. Você vai abrir o link, lá vai aparecer um negocinho agora que eu esqueci o nome, mas é fácil. Aí você anexa o arquivo. O arquivo tem que estar já no celular ou no computador. Tablet, computador, celular. Tem que estar no aparelho que você abriu o link. Aí você seleciona e manda. Pastor, eu tentei, não consegui. Não tem problema. Aí você vai tirar uma foto do caderno e mandar para mim. Pastor, eu quero fazer digitado. Posso? Pode, sem problema, tá? Mas não é obrigatório. Se for escrito no caderno com a foto legível, olhe antes de mandar, tá? Porque misericórdia. Tem hora que a gente recebe uns trabalhos que só Jesus para ajudar a gente a decifrar. Tem que estar legível. Mas meu celular não é muito bom de tirar foto. Aí, gente, pede ajuda. Não é possível. Dentro de uma casa hoje, alguém pede ajuda. Pede um vizinho, uma vizinha abençoada aí. Tira uma foto aqui para mim, com qualidade. Vou dar uma dica. Tire foto sempre de dia. Porque a iluminação natural, ela ajuda. Tranquilo? Pronto. Então, os 2 que a gente já viu, os 2 métodos, né? O analítico, ele é mais microscópio. Você vai olhar partes. Você vai ser mais detalhista.
tá? Então, usando a ilustração de uma biblioteca, você estuda o conteúdo de cada livro. Você olha o texto em seus pormenores. Já o sintético, que foi esse que eu acabei de falar, já é um telescópio. Você olha a coisa mais de longe para ver o todo. Não é isso? Então, você quer ver um quadro maior. Isso é muito bom, você ter uma noção do que cada livro da Bíblia fala. É muito bom. Então, eu recomendo, quem gostar de ler a Bíblia, de estudar, o método sintético, ele vai te dar essa noção geral. O bom dele também é que você não precisa fazer ele várias vezes. Se você fizer uma vez bem feita, tiver suas anotaçõezinhas ali guardadas, perfeito. Tá certo? Ok. Vamos caminhar, então, para o final aqui. Vamos pegar, eu acho que vai dar só para falar só do biográfico, e aí fica certo da gente ver, antes de entrar em hermenêutica, na semana que vem, eu termino a disciplina com o último método, tá certo? O método biográfico, gente, ele também é muito utilizado. Vocês deram testemunho aqui, ó, de pregações que vocês fizeram, né? Baseado em biografias de personagens da Bíblia, tá certo? Pastor, é bom lembrar o povo sobre a presença, quando é assistido no YouTube, para aqueles que chegaram depois. Então, eu dei aqui 2 avisos, né, Cíntia, obrigado aí, que eu estou tendo dificuldade de identificar alguns alunos, porque o e-mail que usa, o nome que aparece na conta, às vezes não é o nome do aluno. Então, o meu pedido é que vocês usem e-mails que seja de fácil identificação, tá? Aí, como é que eu sei disso, pastor? É só você olhar aí o nome que aparece na sua conta, agora aí na tela. Seu nome está completo? Seu nome tá de um jeito que qualquer pessoa consiga identificar quem é? Então, é isso. Aí eu dei a alternativa para quem está com dificuldade com isso, de preencher o formulário. Só que esse formulário, gente, eu confesso para vocês que eu não quero usar ele, não. Porque ele não traduz a realidade, certo? Eu prefiro fazer como eu estou fazendo, que é saber quantos minutos cada crente ficou, né, na aula. Eu mostrei aqui como é que funciona, quem estava mais cedo, né, viu aí como é que funciona, tá? Mas aí é só ter esse cuidado, tá bom? Também não precisa ficar mandando mensagem para mim, gente. 80 pessoas mandar mensagem para mim no final da aula, pastor, eu estava na aula, hein? Não precisa. Se seu nome está certinho, eu consigo te identificar. Eu consigo. Agora, se tiver alguma coisa aí diferente, ano passado mesmo, tinha gente que às vezes entrava, por engano, entrava com a conta do filho, da filha, sei lá, da sogra, misericórdia, né? Entrava, aí fica difícil identificar, tá? Então, é só esse cuidado que eu estou pedindo aí para vocês terem. Muito bem. O estudo biográfico pesquisa sobre o caráter das personagens bíblicas, tá? Então, você vai buscar, biblicamente, quem é aquele personagem, quais são os seus traços, né, características, e beleza. Uma dica, gente, uma dica que eu dou para vocês. Toda vez que você for pregar, dar um estudo biográfico, ou pregar em cima de um personagem, não se perca nos detalhes da vida do personagem. Tente entender o contexto geral dele. E outra, é uma ofensa a Jesus você falar de José, do início ao fim da sua mensagem, e não conseguir conectar José a Jesus. Então, as personagens da Bíblia, e é falado assim mesmo, tá? Persona é uma palavra feminina. Então, as personagens se refere tanto a homens quanto a mulheres, tá? Então, assim, as personagens da Bíblia
Mas se falar os personagens também não tem problema, tá? Isso aí é preciosismo, né? Então, assim, todos eles vão apontar para um estilo de vida perfeito. Os grandes homens de Deus viveram do jeito que viveram, porque olhavam para o Cristo, ou que já tinha vindo, ou que viria. Tá? Então, é uma desonra um pregador, um professor de escola dominical, falar do personagem, entendeu? E, no final das contas, e aí? E Jesus? Então, Jesus é o tema central de toda a Bíblia. Foi ele que disse isso. Examine as Escrituras, elas dão testemunho de mim. Então, a gente consegue encontrar Cristo em toda a Escritura. A gente tem que ter esse cuidado. Porque eu já vi muita pregação de José que só falava de José. O mancebo, que era crente, que a mulher ficou pelada e ele não quis pegar a mulher. O homem de Deus é José e não sei o que mais lá. Mas por que José vivia desse jeito? Ninguém fala. Porque ele tinha uma promessa. Ele sabia que a redenção maior não era do seu povo, mas havia uma promessa de redenção eterna para seu povo. Hebreus vai dizer isso. Eles morreram do jeito que morreram, porque eles aguardavam coisas maiores. Então, eles crendo na promessa. É Jó que vai dizer, por que Jó viveu do jeito que ele viveu? Eu sei que o meu Redentor ele vive, não é isso? E que, por fim, ele se levantará sobre a terra. Jó, ele prenuncia Cristo. Então, não fale só do personagem. Porque Jó, irmãos, ele não murmurava, ele não reclamava, e a mulher de Jó era chata, ficava no pé de Jó, e mesmo assim, irmão, ele ficou crente, e fala de Jó, fala de Jó, fala de Jó, fala de Jó, e 40 minutos falando de Jó. E o principal da pregação não é Jó. Jó é o caminho. É o caminho. Mas o fim é Cristo. Então, por que Jó, ele tinha essa vida? Porque ele sabia que o Redentor dele ia se manifestar. O coração dele estava nesse Redentor. Então, ele viveu baseado nisso. Né? Jó fala que precisava de um advogado. Ele chega a dizer isso, né? Quem dera que houvesse alguém que mediasse a minha... É basicamente isso, né? Mediasse a minha relação com o Senhor, porque, né, eu estou me sentindo... Eu preciso desse mediador. Eu preciso de alguém que se coloque entre mim e Deus. Então, gente, a personagem, ela é fantástica. É um exemplo de superação. Os filhos que morreram. Aí o povo fica falando, porque Deus deu tudo em dobro, irmãos, e ele vai te dar em dobro também. Assim como ele deu a vitória a Jó, receba a chave da vitória. Aí o pecador miserável do pregador, ele consegue ver tudo. Não estou criticando. Não estou criticando. Ele consegue ver tudo, ele consegue ver a chave da vitória, ele consegue ver tudo, mas ele não consegue ver Cristo. Não consegue. Você viu? Eu levo o jeito, né? Já pensou em espanhol ainda? Eu hablando, hermanos, em língua espanhola e predicando a palavra de Deus. Amém, hermanos? Ele já é assim normalmente, imagine fazendo a personagem. Ai, meu Deus. Glória a Deus, irmão Mário. Então, está vendo? Já estou treinando meu espanhol para pregar em espanhol também, viu? Então, gente, assim, é um perigo estudar a Bíblia sem ter a noção do que está fazendo, é um perigo. Porque aí você fala do personagem, fala de Eutico, e que não sei o quê, que Eutico dormiu, e caiu da janela, e Eutico para cá, Eutico para lá, e se perde no personagem. Então, a gente tem que, sabe? Então, esta espécie de estudo bíblico é divertida, pois você tem oportunidade de sondar o caráter das pessoas que o Espírito Santo colocou na Bíblia, e de aprender com suas vidas. Os erros. Tem pregador que vai falar do personagem, canoniza o personagem.
Mas a graça do evangelho é justamente dizer que o cara era um miserável, pecador, e mesmo assim Deus usou ele. A graça está nisso. Entendeu? Vocês já viram que quando o povo prega baseado em Jó, tenta disfarçar de todo jeito. Jó não murmurou, Jó não... Gente, como é que Jó não reclamou, gente? Jó chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Mas o povo fica cheio de dedinho assim, ai meu Deus, eu não vou falar que Jó fez isso não, que senão vai queimar o filme de Jó. É igual a Davi. Davi é segundo o coração de Deus até hoje. Até hoje. Gente, Davi, segundo... Até hoje, Davi é segundo o coração de Deus. Né? Então, assim, é porque a gente não entende o tema central. A graça é saber que homens de carne e osso, pecadores, miseráveis, como eu e você, entendeu? Deus usou para a sua glória. Essa é a graça do Evangelho. Não se atreva a tirar a graça do Evangelho, que é, quando Paulo entendeu isso, Paulo ele vai dizer, Deus salva pecadores. Principal, não tire de mim essa graça, não tire. Deus salvou um pecador. Essa é a graça do Evangelho. E às vezes a gente pega uma veia, né, para beatificar o personagem. Não fala dos defeitos, não fala dos problemas, não fala das crises familiares, né? A gente pega Abraão, sabe, irmãos? Porque irmãos, Abraão mentiu, e tem gente que fica cheio de dedo para falar, fale. A graça está nisso. Ele mentiu mesmo, pecou, deveria ter... aí tem gente que, para amenizar, ainda diz, não, irmão, mas é porque era meia irmã mesmo. Era meia irmã, mas ele não disse nesses termos. Ele deixou claro, que só faltou dizer assim, eu nem conheço essa mulher. Só faltou dizer isso. Então, lute sempre para manter seu estudo bíblico em tamanho manejável, né? Quando você vai falar de um personagem, você tem que ter cuidado. Por exemplo, vai falar do apóstolo Paulo. Gente, é muita coisa. Então, tente pegar recortes. Quando são personagens que têm muita coisa, tente pegar recortes, né? Não vá assim de vez, não. Senão é muita coisa, né? Acaba tirando a glória de Deus e colocando no homem. Exatamente. Exatamente. Né? O exemplo... Tomé, coitado, Tomé só toma paulada. Ninguém vai pesquisar a vida de Tomé, saber que boa parte dos países asiáticos só conheceram o evangelho por causa de Tomé. Ninguém fala do depois de Tomé, coitado, o miserável só apanha, pau, né? Aí também, a gente também, quando quer crucificar, a gente... Boa. Cuidado com a idolatria também, né? É quando você, é o que eu falei, você fica beatificando demais o personagem, tá? O Hendricks, ele vai usar o exemplo aqui de Raabe. Analisar como uma prostituta gentia entrou na genealogia de Jesus. Olha a graça. Essa é a graça do Evangelho. Deus escolheu os que não são, para confundir os que são. Isso é fantástico, né? Então, a gente tem aqui o tutorial, né? Que seria o passo a passo lá que o Hendricks ele vai usar. Coleta de evidências, né? Estabeleça limite, use uma concordância para rastrear. Eu vou mandar para vocês um link de um site. Eu não vou mandar aqui agora, não, porque vai que alguém vai entrar agora e vai se perder um pouco aqui na aula. Mas assim que terminar aqui, se eu não mandar, né, falta 5 minutos para terminar aqui, alguém me cobre. Eu vou mandar para vocês um link de um site que você coloca lá o tópico, o assunto, e ele te dá várias referências. Porém, o que é que eu observei? Não é um site completão, tá? Não é. Então, vai ter coisa que ele vai comer mosca, ele vai deixar de lado. Então, enquanto vocês não tiverem uma concordância bíblica,
mais ampla, para você pegar e saber onde é que tem, por exemplo. Cuidado, personagens como José, gente, não tem só um José na Bíblia. Então, na hora que você vai pegar, aí você pesquisa lá na Bíblia online, José, pronto. Aí pega todos os textos, tudo que fala de José, aí tem gente que pega José do Egito, acha José do Egito no Novo Testamento, mistura, sabe? Então, tem que ter cuidado. Não é o mesmo José. Então, por isso que o ideal seria ter uma concordância. Outro livro que também ajuda muito, mas talvez tenha algum mais atual que eu não conheço, se o pastor Jorge souber aí, é o Quem é Quem na Bíblia. Eu esqueci o autor, dá uma googada alguém aí, coloca aí o autor. Eu acredito que deve ter em PDF, viu, gente? Não é o melhor caminho, mas entre o pecado de pregar heresia e o pecado de baixar PDF, você escolhe aí qual é o pecado menos grave, né? Então, assim, enquanto você não pode comprar, se tiver em PDF, Quem é Quem na Bíblia? Acharam aí quem é o autor? Paul Gardner, né? Mas é um livraço. Ele tem praticamente todos os personagens ali, e você pode, sabe, a partir dos personagens, você saber e aprofundar. Então, é perfeito para quem vai fazer um sermão biográfico, né? Você poder ter essa... Eita, já acharam até o link. Será possível? Eu não vou nem clicar, viu? Não quero participar. Brincadeira, gente, brincadeira. Beleza. Então, avaliação de caráter... perdão, pulei aqui, não foi? Escreva um resumo puramente factual da vida da pessoa. Então, depois que você leu todos os textos bíblicos que falam da pessoa, tente fazer um resuminho. Lembra que eu falei? Se você consegue resumir com poucas palavras, com suas palavras, sobre algo, sobre alguém, sobre um tema da Bíblia, você consegue falar sobre esse tema. Você consegue, tá? Apenas os acontecimentos mantendo estrita a ordem cronológica, sem interpretar. Pastor, mas é difícil achar a ordem cronológica, às vezes, principalmente quando é um personagem que está nos 4 evangelhos. Não tem problema. Tem uma Bíblia que resolve isso, a Bíblia em ordem cronológica. Alguém já pensou nessa dificuldade e tem lá. Eu acho que tem em PDF também, mas... Misericórdia, meu Deus. Alguém que eu conheço quer chamar de redes PDF. Mas é o que eu estou dizendo, gente. Às vezes a gente não tem condição de comprar tudo isso. O que é que a gente faz? A gente vai comprando na medida que pode, tá? Essa Bíblia em ordem cronológica mesmo, eu já tive uma, mas eu dei de presente, né? Eu acho que a coisa que eu mais faço é da Bíblia de estudo. Eu já tive um monte. Hoje eu só estou com uma que não é minha. É de uma tia minha. Que foi, Yara? Vocês não entenderam o que eu falei? Não, eu dou as Bíblias, eu compro a Bíblia de estudo, daqui a pouco, quando eu vejo, eu já fui em culto pregar, e Deus fala assim, pega essa Bíblia de fulano. Eu falei, meu Deus, Senhor, misericórdia, Deus. Mas a gente dá, irmãos, é assim mesmo, aceito, fala, Deus. Muito bem. Avaliação de caráter, registre virtudes e fraquezas. Não esconda as fraquezas do personagem, não esconda, tá? Qual foi a contribuição que coroou sua vida? Determine um versículo-chave e resuma a vida em uma frase. Que normalmente essa frase vai ser o título do sermão. O título do estudo. Tranquilo? Reflexão, aplicação. O que o caráter dessa pessoa exige da minha vida hoje? Como Raabe arriscou tudo pelo Deus verdadeiro? Devo agir com a fé que possuo, né? Perdão, aqui já é uma afirmação, né? Não tem interrogação, não. Então, como é que o caráter da pessoa, o estilo de vida, as práticas que ela teve, devem me alertar para o estilo de vida que eu devo viver? Lembrando que o maior de todos é Cristo. Então, a gente sempre tem que fazer essa ponte, essa conexão com Cristo.
tá? Então, é isso. Beleza. Pastor Diógenes, 9h30. Eu gosto de ser pontual, porque eu sei que o tempo dos irmãos é muito precioso, né? E aí dedicar essas 2 horinhas aqui na segunda é bênção, mas também eu sei que é puxado, né? Né, Santinho? O Santinho tá só dando glória ali. Só... Tatinei também tá ligadão, glória a Deus. É bom demais, meus irmãos. Bom demais. Me passei em alguma coisa aí, pastor Diógenes, no chat? Não, até agora aqui, o pessoal só... A irmã Cíntia que disse, né? Vale a pena deixar de tomar umas cocas para poder economizar e investir nos livros. Inclusive, hoje, a questão do livro virtual, né? Costuma ser mais em conta, porque você não precisa imprimir da questão da impressão. Você pode armazenar aí numa nuvem, no seu computador, enfim, no seu dispositivo. E aí economiza espaço. Eu estou com dificuldade, né? Que eu estou agora no espaço menor e estou me aconselhando a desapegar. Desapega. Como é que eu vou desapegar de minha biblioteca construída ao longo da vida? O pastor Alex conseguiu. Depois vai me dar dica, né? Mas eu não consegui, não. Desapegar da biblioteca, não. Não sei como é que eu vou fazer, porque onde eu for, eu tenho que levar meus livros. Rapaz, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Aí, de vez em quando, você tem que eleger um abençoado que está pregando muito, que está, né? E presentear, não tem por onde correr, não. E alguns a gente vai tentando também vender, né? Vender mais barato, porque às vezes o negócio aperta para a gente também, é desse jeito, né? Mas não tem jeito. Eu tenho livros ainda físicos, principalmente aquisições mais recentes. Mas hoje eu uso o software Logos, né? Só no Logos eu tenho quase 1.200 livros. Então, me atende muito, né? O Logos hoje me atende. E para comprar nele, às vezes é mais caro, mas compensa, porque o software não é só o livro, mas é a plástica da coisa, a organização da biblioteca, né? Você pegar todos os livros dentro de um tema, dentro de um texto. Eu acho que eu não mostrei ainda o Logos, né? Para vocês, mas uma hora dessa eu vou mostrar. Você seleciona o texto bíblico e aí, meu irmão, ele vai pegar toda a sua biblioteca, tudo que a sua biblioteca tem sobre aquele texto. Aí você só vai clicando, abrindo, vendo comentário, vendo uma coisa, vendo outra. Então, assim, isso me ajuda muito no dia a dia da pregação, né? Irmã Fátima, a senhora quer falar? Tá bom, tá com a voz. Perdão, É só meu me irmão. justificando que hoje eu estou com o aparelho dela por motivo que o meu já estava um pouco cansado e quando foi ontem, sábado, ou melhor dizendo, sábado, caiu e aí apagou tudo. Eu disse, eita, segunda-feira, o que é que eu faço? Aí hoje eu falei para minha amada, preciso do seu celular, vou me justificar para não receber falta, viu? Aí estou me justificando para não levar essa falta hoje, viu? Assistir sua aula toda. Aí, mano. Tá vendo? Eu já chamei de Fátima, porque eu não lembrei na hora, né? Não lembrei do detalhe, que é o varão. A irmã Fátima fez o curso ano passado e esse ano o esposo. Tá vendo, gente? A família toda querigmática aí, né? Coisa boa, bom demais. Pronto, eu acho que eu não estou esquecendo de nada. Marcos, lembrado do nosso compromisso, já está anotado aí na agenda. Fez uma observação e qualquer me passei alguma coisa aí. Ricardo, creio que no sentido jurídico mesmo. Não, é porque está tendo uma pequena discussão aí sobre a questão dos livros em PDF, né, que não são legalizados e tal. Mas o pastor Alex, inclusive, citou que é assim, o último caso, né? Às vezes precisa de um auxílio, enfim, né? E às vezes a gente não consegue ser, como a Bíblia fala, demasiadamente justo, né? Mas não é para fazer disso um subterfúgio para só buscar por meio desses meios, né? Na medida do possível, compre, tenha em casa, baixe a partir de lojas legalizadas, né? Nesse sentido que está sendo falado. É cuidado mesmo, né? Que a gente tem que ter, mas, assim, eu penso que em determinados contextos a gente vai buscar mesmo a informação. Depois eu vou indicar para vocês, eu esqueci agora, tem uma plataforma que também tem essa opção de você é assinante, você não é dono dos livros. Aí você assina e você tem direito lá a um monte de livros que já está
na biblioteca, eu esqueci agora o nome, se alguém lembrar, foi um irmão da turma passada que indicou esse... foi o irmão da turma passada que... Não, o Kindle, ele eu acho que a pronúncia é essa, né? Porque, ele é da Amazon, mas tem um que é específico de editoras evangélicas, que você faz assinatura. Ano passado, se eu não me engano, era algo em torno de R$35, R$40 que você pagava, e aí você podia desfrutar da biblioteca inteira lá, né? Mas eu vou procurar saber, e aí eu converso com os irmãos. Tá bom, queridos? Eu já passei do horário, muita gente já começou a sair da aula, eu entendo perfeitamente, tá? Mas nós vamos orar, agradecendo a Deus e fechando aqui esse momento, tá bom, Pastor queridos? Alex, a irmã Luane Ribeiro está procurando saber acerca da prova dessa disciplina, que o irmão já explicou, mas não sei se quer explicar no privado para ela ou se pode falar por aqui mesmo. Pronto. Eu mandei hoje, novamente, vai ter prova. É um trabalho, né? Vocês vão fazer uma devocional. Tá lá no grupo. Mas qualquer coisa eu mando de novo, irmã. Pode lá no arquivo que eu mandei hoje de novo, lá explica passo a passo o que é que precisa ser feito, que é o método devocional, que a gente aprendeu aqui na disciplina. Mas se ficar dúvida, me chama no privado que eu te dou um feedback. Vamos orar, queridos? Pronto. É que eu mandei hoje novamente lá, mas dá uma olhadinha. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, te louvamos por mais uma disciplina. Ó Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, abençoa teu povo, teus filhos, e que sejamos perseverantes, porque sabemos, Deus, que desfrutar dos tesouros da tua palavra requer de nós dedicação. A tua palavra diz isso, que ensina que haja dedicação. Então, Deus, nos ajude. Cada segunda-feira são essas 2 horas, mas o Senhor é que faz forte ao cansado, é o Senhor que multiplica as forças de quem não tem vigor, é o Senhor, Deus. Então, nós oramos a Ti agradecidos por essa aula, por essa conclusão de mais uma disciplina, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Boa semana. E se tiver dificuldade no trabalho, me procure o pastor Diógenes. Nós teremos o prazer aí de te orientar, tá bom? E vamos ver quem vai ganhar o prêmio, né? Isso aí. Vai ganhar o prêmio aí. Manda Vamos no ver quem vai privado ganhar. as devocionais para a gente poder fazer o pente fino e anunciar, viu? Deus abençoe. Tranquilo. Tchau, minha gente. Deus abençoe.